Olá pessoal, beleza? Estou aqui, você viu que eu comecei diferente aqui, estou no celular, estou aqui na bancada com os testes do TSM e estou ao mesmo tempo aqui no celular conversando lá com o Tom da TSM. Não sei se a Isabela vai conseguir focar aí para vocês verem aí. Estou batendo um papo aqui com ele, a gente está conversando aqui de algumas melhorias aqui desse inversor, algumas mudanças, e eu vou dar prosseguimento em mais uns testes aqui com base em algumas coisas que ele solicitou aqui pra gente, tá? Mas antes disso, eu preciso explicar algumas coisas aqui para você. E você chegou agora nesse vídeo e não sabe exatamente do que se trata, o que o Eduardo tá falando, o que esse cara tá falando, na verdade eu nem sei quem que é ele. Bom, sou o Eduardo Aquino, faço diversos testes e reviews aqui no canal de inversores, ensino muita coisa relacionada à energia solar. E você que está chegando agora é muito bem-vindo aqui ao canal, com certeza você vai aprender bastante. Para quem já acompanha, pode ver que o último vídeo que eu postei nesta semana agora de julho de 2020 foi referente ao inversor TSM que entrou em proteção aqui em bancada, beleza? E nesse vídeo de hoje eu vou fazer algumas alterações solicitadas pelo fabricante e vou dar algumas considerações e fazer um teste novamente na bancada. E você é um convidado especial a acompanhar esse vídeo até o final, que com certeza absoluta vai te ajudar bastante a tomar decisões e enriquecer aí o seu conhecimento. Inclusive, vou dar uma dica muito interessante de alteração no projeto deste inversor e com certeza absoluta, se você tiver condições de fazer, vai te ajudar bastante, beleza? Continua comigo até o final desse vídeo, que eu garanto que você não vai se arrepender. Vamos lá! Bom, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo também, mas é necessário, eu preciso fazer algumas considerações, beleza? No vídeo anterior, que acabou de aparecer um card aqui em cima, eu fiz uma bateria de teste com esse inversor da TSM de 2.500 watts, 127 volts na saída, 24 na entrada. Foi feita uma bateria de testes aqui em bancada. E algumas pessoas fizeram alguns comentários aqui. Uma delas comentou que o problema dele estar entrando em proteção e a queda de tensão é porque tinha muita carga resistiva, e já adianto para você, não é este o problema. Não importa a carga, 2.000 watts é 2.000 watts. Se for carga resistiva, se for carga indutiva, se for carga capacitiva, se for um misto, 2.000 watts é 2.000 watts. Vai demandar a mesma quantidade de corrente. Inclusive, conversei aqui com o fabricante sobre esse tema. E lá na China, eles fazem testes pesados com lâmpadas bem mais potente do que essas que eu utilizo aqui. Então não é essa a questão, não é por esse motivo. Muitas pessoas também comentou o seguinte: Eduardo, mas a queda de tensão está proporcional ao que está tendo também na entrada do inversor. Realmente, conforme a tensão vai caindo do banco de baterias, vai caindo a tensão na saída do inversor. Só que quanto menos cair, melhor. Mas todo inversor de mercado vai ter uma queda de tensão. Mas no meu ponto de vista, esse aqui está muito abrupta, né? Porém, os seus equipamentos vão funcionar normalmente. Eles vão continuar funcionando normal, sem nenhum problema. Claro, equipamentos com resistência, secadores de cabelo, vão ter uma potência um pouquinho menor, mas ainda assim vão funcionar. Então não é essa a questão, não é o motivo de estar refazendo o vídeo aqui com as alterações em função da queda de tensão, e sim o fato de que o inversor não suportou mais do que 1.400 watts aqui em bancada, com esse set que está aqui agora, com baterias automotivas de 150 ampere-hora e o auxílio de uma fonte de bancada que eu tenho aqui para simular aqui como se fosse a produção fotovoltaica. Ele não suportou essa potência e, segundo o fabricante, tem que suportar até 2.000, 2.200 watts. Inclusive, eu vi vários testes aqui também na internet de outros colegas e de canais aí que também fez esse teste com o inversor. Suportou aí uma potência maior. Só que tem um porém muito importante. Esse que está aqui na minha bancada é em 127 volts AC na sua saída. Todos os outros que eu vi é em 220. 220 volts é uma tensão bem maior, corrente bem menor. Automaticamente vai forçar menos o equipamento. 2.000 watts em 220 é os mesmos 2.000 watts em 127. Mas pelo fato da tensão ser maior na saída, a corrente que circula entre o circuito inteiro e as cargas é bem menor. Então vai forçar menos o equipamento lá dentro.
Então eu acredito muito que é por esse motivo. Inclusive tenho relatos de alunos que têm esse mesmo problema com esse mesmo inversor em 127 volts. Conversando com o Tom lá da TSM, ele garantiu para mim que não tem nada a ver essa questão. Para mim eu acho que tem, mas nós vamos descobrir mais para frente quando eu conseguir um desse daqui em 220 volts, tá bom? Então a questão aqui maior é a gente descobrir se ele vai suportar uma potência maior sem entrar em proteção. E é justamente isso que você vai acompanhar aqui agora. Eu convido você a acompanhar a alteração que foi feita. Eu vou mostrar em detalhes aqui para você o que foi alterado. Esse inversor ele tem uma placa drive que faz a oscilação na primeira etapa. E é justamente nessa placa drive que vai ser feita a alteração. Vai ser removido um resistor que é responsável por fazer o controle de sobrecarga. Nós vamos fazer essa alteração nesse resistor e eu vou mostrar aqui para você. Inclusive na descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar um link para um artigo lá no meu site que vai mostrar em maiores detalhes e em alta definição. Caso você tenha um inversor como esse, tenha algum tipo de problema semelhante e queira resolver este problema, caso você tiver conhecimento e habilidades em eletrônica e em estanho. Haja visto que componentes SMD um pouco difícil de trabalhar, beleza? Agora fica aqui comigo que você vai acompanhar em detalhes a questão da alteração na placa e logo em seguida nós vamos ligar novamente a nossa giga de teste aqui em bancada do jeitinho que estava e ver como que vai se comportar. A alteração proposta, como eu estava falando para vocês, agora deu um close bem pertinho aqui da placa. Isso aqui é uma placa drive, tá? É uma placa drive que vai ser responsável, na verdade que é responsável por fazer a oscilação da primeira etapa aqui. Então ela tem um sistema de PWM que faz a oscilação da primeira etapa, passa aqui pelos transformadores, eleva a tensão de 24 para mais ou menos uns 280 volts, para depois vir para a segunda etapa e aí sim a gente conseguir ter a nossa onda senoidal com essa outra placa drive que está aqui meio desfocada, que é a EGS. Mas o principal é nessa placa drive. E segundo o fabricante, tem que fazer alteração aqui, ó. Tá vendo que tem aqui 3 resistores, inclusive tá bem alto aqui. Eu vou até deixar uma foto em alta definição, vai ter um artigo lá no site para vocês verem, tá? Quem quiser fazer a modificação, tiver conhecimento, como disse, vai poder fazer. Mas é aqui, ó. Ele solicitou para remover esses resistores que estão aqui em cima e fazer o teste para ver se ele vai suportar maior potência. Que segundo ele, aqui que faz o controle de sobrecarga, né? Então a gente ajustando esses resistores, removendo, colocando resistores de valor diferente, nós vamos ter aí diferentes níveis de proteção de sobrecarga. E aí eu vou fazer essa alteração aqui agora na bancada, vou estar removendo esses resistores e volto já com ele removido para facilitar aqui o nosso trabalho e vamos fazer o teste novamente aqui em bancada com o mesmo setup que estava no vídeo anterior. Mais uma vez, se você não viu o vídeo anterior, tem um card aqui em cima que vai levar você para assistir o vídeo anterior. É muito importante que você assista o vídeo anterior por completo para depois você voltar nesse vídeo aqui e entender o contexto como um todo, beleza? Bom, eu vou estar procedendo aqui então com a remoção desses resistores e depois eu vou fazer os testes, ligar aqui na bancada e você vai poder acompanhar. Bom, então eu já removi, eu esqueci de falar para vocês, o resistor é o R19 aqui e tal, você vai conseguir ver lá no site, lá na imagem alta definição, é o R19 que a gente vai remover, ó, tá vendo? Eu já removi eles aqui, então já retiramos aqui, acabei de retirar o R19 que tá aqui em cima, na verdade tinham 3 resistores, um em cima do outro, ou seja, 3 resistores em paralelo para chegar num resultado de 4K, então agora a gente removeu, é o R19, lá no site lá você vai encontrar um artigo, na verdade na descrição aqui desse vídeo que você está assistindo tem um link para levar você para um artigo que eu escrevi, onde tem em alta definição essa imagem, qual o resistor que você vai precisar fazer a alteração, beleza? Agora vamos dar continuidade com os testes aqui com a nossa giga na bancada, vamos lá. Bom, então já estamos aqui com a nossa giga de teste preparada em bancada. Tem algumas alterações aqui, mas eu não vou fazer essas alterações agora, nesse exato momento. Eu vou fazer num momento posterior. Primeiro eu vou fazer o teste exatamente igual no vídeo anterior, que é com essas 7 lâmpadas aqui de 120 watts, mais esse secador aqui de 1200 watts. Só que no segundo momento eu vou acrescentar mais uma lâmpada aqui de 120 watts
E depois eu vou testar diretamente com este secador de cabelo aqui, que é de 2000 watts, apenas ele ligado no inversor, e a gente vai ver como que realmente vai se comportar. Aí você pode estar se falando, Eduardo, mas secador de cabelo, cara, é resistência, não é recomendado. Eu utilizo também naquele inversor lá do canto, lá, que é o inversor da Panda, utilizo também cargas resistivas, como air fry, como sanduicheira. Tem amigos aqui de canal que também utiliza panela elétrica, air fry, sanduicheira no seu dia a dia em diversos inversores distintos. Inclusive já vi o mesmo em inversores TSM e está funcionando muito bem. E aqui eu vou fazer um adendo muito, mas muito importante. Pessoal, é o seguinte, vem aqui para mim aqui. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu não estou aqui de maneira alguma denegrindo imagem e nenhuma marca, apenas realizando testes. Inclusive, algumas pessoas me comentou no vídeo passado, Eduardo, esse inversor já foi feito reparo? Porque o display dele não está funcionando. E não foi feito nenhum reparo nesse inversor, ele está exatamente do jeito que veio lá da China. A única coisa é que o display que mostra a tensão do banco de baterias não funciona. Por que motivo? A gente não sabe. Veio normal funcionando, do nada parou de funcionar, simples assim. No entanto, o inversor está original. Inclusive eu vou conversar com o pessoal lá da TSM, eu não sei se eles fazem isso, mas eu vou tentar ver a possibilidade deles mandar um montado de lá para cá, para a gente fazer esses testes aqui também e descobrir realmente o que está acontecendo, beleza? Agora vem comigo aqui e vamos dar continuidade nesses testes aqui na nossa bancada. Deixa eu ligar aqui o nosso multímetro para a gente poder acompanhar aqui como que está a nossa tensão em cima do banco de baterias, e vou colocar também aqui o alicate amperímetro para a gente poder acompanhar aqui a corrente que vai estar drenando aqui também. Beleza, fechou. Bateria completamente carregada, do jeitinho que estava no vídeo anterior. Então vamos lá, vamos ligar aqui o inversor. Opa! Tem que ligar o disjuntor também, né, gente? Se não ligar o disjuntor aqui, não funciona. Aê, agora vai. Vamos lá. Beleza, ó. Temos aqui a nossa onda senoidal. Belezinha. Temos lá na saída AC do inversor 129 volts. E agora, a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos colocar uma lâmpada. Olha lá, caiu para 127, já tivemos uma queda de tensão, mas veja só, como a tensão é a tensão nominal da lâmpada, temos aí 120 watts mostrando no nosso display. Vamos colocar mais uma lâmpada, 242 watts, 240, é isso aí. Colocar mais uma, caiu para 126, está oscilando 126, 127. Vamos colocar mais uma. Lembrando que agora está com aquela alteração que você viu aí no vídeo, beleza? Olha isso aí, vamos ver aqui. Mais uma lâmpada. 128 volts com 572 watts mais ou menos. Dá uma olhada aqui, ó. A tensão continua caindo na entrada do inversor, isso é normal, vai dar uma queda de tensão. Estamos com bateria automotiva, a bateria automotiva não trabalha do mesmo jeito que estacionária, mas esse não é a questão e a maioria usa a bateria automotiva. Temos o auxílio de uma fonte de bancada que está mandando aqui praticamente quase 10 amperes aqui para o nosso sistema. Vamos colocar mais uma lâmpada. Temos um total aí de 634 watts. Caiu para 122 volts agora a nossa tensão. Mais uma lâmpada. Temos aqui então 7 lâmpadas ligadas de 120 watts e caiu para 119 volts, 118. Deixa eu pegar aqui agora, pera aí, Isabela, deixa eu pegar aqui o secador de cabelo, secadorzinho pequenininho, e vamos ligar esse secador e vamos ver como que vai se comportar. Lembrando, no vídeo anterior, nesse momento aqui, o inversor simplesmente entra em proteção quando eu ligo o secador de cabelo de 1.200 watts. Vamos lá. Opa! Caiu para 107, 1.366 watts, mas o secador está funcionando e o inversor ainda está funcionando beleza também.
não entrou em proteção nesse caso agora, tá? De fato, como o fabricante me disse, fazendo essa alteração, ele não vai entrar em proteção. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos acrescentar mais essa lâmpada aqui, ó. Mais uma lâmpada de 120 watts para a gente ver como que vai se comportar. Mais uma lâmpada de 120 watts. Temos lá um total de 1436 e 106 volts. Tá drenando agora aqui, ó, 74 amperes da nossa bateria. Temos aqui uma tensão de 23,45 em cima do nosso inversor. E você pode ver que ele continua em pleno funcionamento e não entrou em proteção, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar todo mundo aqui agora. E a gente vai simplesmente colocar este secador de cabelo maior aqui. Vamos colocar o secador de cabelo um pouco maior e vamos ver como que vai se comportar com esse secador maior. Se ele vai suportar uma potência um pouquinho maior aqui pra gente. Deixa eu só ver o seguinte, esse aqui é de 20 amperes a tomada. Eu acho que eu não vou conseguir colocar aqui. Poxa vida. Eu precisaria de um adaptador aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar com adaptador. Não sei se vai funcionar legal. Não sei se esse adaptador aqui meu tá funcionando. Mas a gente vai descobrir já já. Bom, voltou aqui para 130 volts na saída do inversor. Temos 25,60 subindo na entrada do inversor. Veja que a corrente está constante. Descarregamos um pouco da bateria. Isso é normal. E agora a gente vai ligar aqui o secador de cabelo. Qual que é aqui, Isabela? Os dois? Tem que ligar os dois? Tá. Vamos ligar aqui na posição não ligou. Esse adaptador aqui não tá legal. Eu vou precisar conseguir um outro adaptador aqui. Aliás, não. Tô vacilando aqui, galera. Tem que ligar aqui o disjuntor aqui, né? Vamos ver aqui se vai ligar. Isso, ligou. Beleza. Vou ligar o primeiro botãozinho aqui. Vamos ver a potência que vai dar lá pra gente. 85 watts. Vamos ligar o segundo. 126. Aqui a gente tem apenas o ar frio, tá? Temos apenas o ar frio aqui. Vou ligar aqui agora a primeira posição da resistência. 935 watts caiu para 119 volts. Veja só, drenando 42 amperes aqui e temos 24 volts no nosso inversor e a fonte está aguentando firme ali. Agora eu vou ligar a segunda posição do secador de cabelo. Olha lá. Caiu muito a tensão de novo, 108 volts. E está suportando aí uma faixa de 1380 watts mais ou menos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou acrescentando algumas lâmpadas aqui, ó. Vou acrescentar uma lâmpada, 1446. Vamos acrescentar mais uma lâmpada, 1509. Caiu para 105. Provavelmente quando chegar em 100 volts, ele vai entrar em proteção por baixa tensão. Vamos colocar mais uma lâmpada, 1558. Acrescentar mais uma lâmpada, 1616, 103 volts. Está dando uma queda muito grande aí de tensão. Mais uma lâmpada, 1662, 102 volts. E vamos colocar a última lâmpada aqui. 100 volts, 1707 watts. Vou acrescentar mais uma lâmpada. Vamos ver o que vai acontecer aqui. volts, 1750 watts. 1750. Vou ligar a última lâmpada agora. Vamos pegar mais pesado aqui. 1790, olha só aqui, ó. 98 amperes a gente está drenando do banco de baterias. Temos 23,11.
E ele tá segurando legal, galera. Tá segurando muito, muito bem, tá? Tá segurando muito bem. Claro, não temos uma potência maior porque a gente tem uma tensão muito baixa ali, ó. Mas veja só, com 99 volts e ele ainda tá trabalhando bem, ó. Se eu precisasse secar o meu cabelo aqui, a Isabela precisasse secar o cabelo, ela conseguiria. A gente conseguiria manter isso aqui funcionando por mais ou menos aí uns 10 minutos, mais ou menos, provavelmente. Veja só que teve uma queda de tensão bem grande e é exatamente esse ponto que eu estou tentando também verificar com o pessoal lá da China, a possibilidade de não ter uma queda de tensão muito grande. Porém, eu vou trazer testes com outros inversores, tá? Agora, o que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte, independentemente desta queda de tensão, é completamente possível ver que agora, depois dessa alteração, o inversor está suportando uma potência legal. Ele está suportando bem mais do que estava. Provavelmente, se a gente fazer o teste naquele banco de baterias ali, ó, que é o meu banco de baterias principal em 24 volts, sem ser essas pretas aqui, só as Freedom de 240 ampere-hora. Acredito que ele vai chegar perto dos 2000 aqui. E é exatamente isso que eu vou fazer para o próximo vídeo que vai pro ar agora na sexta-feira, beleza? A gente vai fazer o teste lá, porque aqui nós temos bateria automotiva de 150 ampere-hora. Então, nesse caso aqui, eu não consigo muita potência também para o meu banco de, aliás, para o meu sistema aqui no inversor. Mas ainda assim é possível ver que ele está segurando, que ele está mantendo muito, muito legal mesmo aqui essa potência, beleza? Bom, pessoal, eu vou fazer as considerações finais agora aqui para vocês aqui, tá? Vou fazer as considerações finais para que a gente realmente conclua este vídeo de hoje, beleza? E aí, eu quero ver o que você acha, eu quero ver você participando nos comentários aqui embaixo. Você que chegou até esse ponto do vídeo é porque você tem um interesse muito grande em ver esse equipamento funcionando e saber se realmente vai valer a pena você investir num equipamento como esse ou não. E agora, com essas alterações, é possível ver que ele suportou muito bem. Vem aqui para a gente dar uma olhada como está a temperatura em cima dele aqui, ó. Vou dar uma olhada aqui, ó. Olha só, no corpo do equipamento tá uma faixa de 43 graus, olha só. No corpo dele, ó. 44, 45, ó. Tá vendo? O lado de cá é a primeira etapa, o lado de cá é a segunda etapa, olha só. A ventoinha dele está ligada, mas não está com uma temperatura muito alta assim. A temperatura dele está relativamente boa. Então eu quero que você participe aqui no campo de comentários, dizendo pra gente o que você achou aqui deste equipamento, beleza? Aí uma outra consideração muito importante que eu tenho para fazer é que é o seguinte, inversores de tensão no geral vai ter aí um problema ou outro problema. O mais importante é que ele suporte pelo menos aí 80% da capacidade nominal dele de maneira contínua, caso você precise utilizar. Claro que não é a todo momento que você vai ficar utilizando, mas tem muitas pessoas que também utilizam por muito tempo potências mais altas. Se for esse o seu caso, vale muito a pena você estudar que tipo de inversor que você pretende utilizar. O que nós estamos fazendo aqui de teste são com inversores pequenos, inversores custo-benefício, que vai atender aí um pouco da sua necessidade. Já visto que um inversor desse aqui importado da China, se você chegar a pagar os impostos aí de 60%, eu acredito que ele vai estar na casa talvez aí de uns R$2.000, mais ou menos, né? Um inversor de 2.500, bom, acredito 2.000, eu tô falando, tá? Não é real que vai ser isso, você tem que entrar lá no site para você poder ver certinho quanto que tá o preço lá e saber se vai ser taxado ou não quando você comprar o equipamento e você receber ele aqui no Brasil, tá? Mas é um inversor custo-benefício. Temos aí inversores muito mais robustos, para cargas muito mais robustas, caso seja a sua necessidade. Então, se você precisa utilizar aí uma média de 2.000 watts constante, não compre um inversor de 2.000, 2.500. Compre um inversor de 3.000 watts, de repente um inversor de 5.000 watts, aí talvez você já tenha que partir para um inversor híbrido como o Grovat, que está aqui ao fundo, que você já pode acompanhar. Se não acompanhou, tem vários cards aparecendo aqui que você vai acompanhar. De repente veja um Must como esse vermelhinho que está aqui, ó, nessa parte aqui. Você vai encontrar ele em 5.000 watts. Talvez de repente um da Panda Energia Solar, que é um inversor bem mais robusto,
Não temos ainda na versão de 5.000 watts, mas ele suporta legal aí trabalhar com 2.000 watts de maneira contínua. Talvez um ePever, lá em cima lá nós temos ePever também, aquele é de 500 watts, mas você vai encontrar aí de 2.000, 2.500, 3.000 watts. Então vai depender muito do que você precisa, tá? A gente não pode também simplesmente chegar e falar, olha, o equipamento não presta, não é bom. A gente tem que avaliar o custo-benefício que a gente está procurando. Então, se você está procurando um custo-benefício, automaticamente um inversor muito barato não vai proporcionar tudo aquilo que você pretende, aquilo que você imagina, tá? Mas, no geral, no vídeo de hoje a gente pôde ver que realmente resolveu aqui o problema deste inversor. A ventoinha ainda está ligada, acredito que vai ficar ligado por um período aqui, logo depois ela vai se desligar porque ele já refrigerou, beleza? Bom, na sexta-feira vai ter mais um vídeo de testes desse mesmo inversor aqui, só que com as baterias do meu sistema em 24 volts de 240 ampere-hora da Freedom, para a gente descobrir se a queda de tensão vai ser menor com a mesma carga que você viu hoje, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próximos testes, próxima aula ou dicas aqui do canal. Fui!